no Inventando Moda de hoje, vamos receber a escritora Andréia Taubman. Ela que escreve literatura infanto-juvenil. É uma especialista, seus livros são maravilhosos. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela e pelas suas obras. Então, vem comigo. Quero agradecer a presença da escritora Andréia Taubman, ela que é minha amiga, nos conhecemos no ônibus indo e vida para o Rio de Janeiro. E quando eu a conheci, ela estava no seu primeiro livro. Hoje já tem bastante, né? Tudo bem, Andréia? Seja bem-vinda. Tudo, Paiga. Que bom estar aqui com vocês. Me acasa um pouco aqui, né, TV Diário? Total. E agora inventando moda também. Inventando moda. E assim, é sempre muito bom quando a gente conversa com o público, sendo mediado por um amigo, uma amiga, né? Facilita as coisas, né? Facilita muito. Me aconteceu agora que eu voltei da Flip e tive uma mesa lá, uma mediação maravilhosa de uma outra amiga, Verônica Lessa. Olha, e foi genial, assim, porque a gente se sente super à vontade, ter uma história de afeto, né? De amizade. De amizade. Que é muito bom. André, eu queria que você contasse para as pessoas como que você começou, como é que você mergulhou nesse mundo dos livros. Bom, eu nasci numa família muito leitora. Isso eu tenho certeza que fez grande diferença na minha vida. E foi assim, tem sido tema recorrente de discussões, inclusive agora na Flip. Nós falamos muito sobre isso, literatura como uma forma de afeto. Isso, eu adoro falar sobre isso. Literatura é uma forma de afeto muito bonita. A literatura é feita de afeto. É verdade. E é bom que assim a gente resgata um pouco esse hábito da leitura, né? Sim. O tempo anda muito curto, as famílias pouco tempo dispõem para conversar. Muitas vezes a gente está direto lá no teclado, né, no smart, sempre se conectando com alguém mais distante, e às vezes a gente não está conseguindo falar com os nossos filhos que estão ali do nosso lado, né? Exatamente, ou com os amigos, enfim. Então, uma leitura compartilhada é uma forma muito bonita de demonstrar esse afeto, de criar intimidade. E enfim, eu vivi isso como criança, sempre tinha adultos que liam para mim. Meus adultos eram pessoas muito bacanas e sempre conversavam sobre livros, que eram grandes leitores, mãe, tios, enfim, avós. Foi essa minha... Ou seja, às vezes falam assim, como é que a literatura entrou na tua vida? Eu não sei, eu nasci já no meio dela. Já nasceu no meio dela. Mas a gente sabe que nós ainda não temos essa cultura tão estabelecida, de um modo geral, nas nossas famílias, no Brasil. É verdade. E eu gosto muito de dizer isso, famílias, é uma ferramenta. A literatura infantil é uma ferramenta linda para a gente alcançar essas emoções, para a gente poder falar sobre assuntos que são delicados, assuntos mais sensíveis, que às vezes a gente se enrola para falar e depois a gente vai falar deste livro aqui, né? Que é um livro muito, muito importante. Que aborda uma questão muito, muito difícil. É verdade. Mas eu acho que é bacana também, porque o livro faz com que as crianças sonhem, né? Muito. E é importante a gente estimular essa coisa, né? Esse imaginário, essa fantasia para as nossas crianças, porque o mundo está tão automático, está tão rápido, tão dinâmico, que a gente precisa parar um pouquinho, falar, vamos ler, vamos exercer esse hábito da leitura, vamos fantasiar, sei lá, um castelo, vamos fantasiar um conto de fadas, né? E eu acho que as pessoas se prenderam muito a essa coisa de criticar, né? Criticar as princesas pelos seus perfeccionismos, criticar diversos outros contos de fadas. Só que, gente, é tão bom a gente poder sonhar, poder imaginar, poder ter aquele amigo imaginário, né? Mas é fundamental, não, e é fundamental. Você tem que criar tudo isso na tua infância para você depois poder crescer, se fortalecer e ter esses conteúdos que vão constituir a tua vida adulta, né? O fantasiar, o brincar, o faz de conta na infância são fundamentais.
são necessários, são fundantes, né? É verdade. Isso é muito importante. E, assim, isso que você trouxe é bem interessante, de criticar as princesas, etc. Mas, assim, eu tenho uma frase que eu gosto muito de colocar, que nada é o que é, tudo é como se usa. Exatamente. A internet é ruim? Às vezes vem aquelas perguntas. Andréa, você acha que a internet é ruim? Depende. Como é que você usa a internet? Como é que seu filho está usando Como a é que internet? seu filho está usando? Quer dizer, sempre tem uma relação de quem está usando e de quem é usado. É verdade. Né? Nós precisamos aprender a usar os recursos e não sucumbir aos recursos. Né? Eu acho a internet formidável. Uma das coisas que tem acontecido, né? Às vezes, escolas muito distantes. Como é que o autor vai se deslocar para um lugar muito distante? Às vezes é impossível, mas aí fazemos o quê? Um chat. Ah, que aí já facilita. Olha para que serve a internet. Então, as crianças estão me vendo, fazendo perguntas, uma videochamada. Olha, e é bacana. tão legal fazer que aí isso. aproxima, né, o escritor ali dos seus leitores. E mais milhões de coisas, né? Na verdade, assim, tudo é como se usa. Voltando à tua pergunta, literatura e infância são paixões, assim, de sempre para sempre na minha vida. Assim, eu acho que eu respiro literatura e infância, eu me alimento dessa matéria, e assim, por onde eu vou, eu falo sobre isso, e eu busco com que as pessoas se apaixonem e saibam da importância. E vou falar algo que foi exaustivamente falado lá na Flip. Leitor não nasce pronto. É verdade. Por favor, gente. Precisa formar os leitores, né? Os nossos valorize a literatura infantil e juvenil. É assim que se cria leitor. Leitor é construção, leitor não nasce pronto. Nada na natureza nasce pronto, né? Esse negócio de geração espontânea não existe. Mas leitor, ele precisa ser construído. Estimulado. E eu digo assim, como eu me tornei leitora vendo meus adultos, claro, admirando os adultos leitores. E hoje, você já tem quantos livros escritos? Eu tenho alguns livros solo, vamos dizer, que eu escrevi sozinha e que foram ilustrados, enfim, meus livros são todos ilustrados. E tenho alguns que eu escrevi em parceria. No total, são 13. 13. O meu último. Gente, tá aqui, olha isso. Eu falo que são meus filhos de papel. Entendeu? Ela não para. Que bom, né? Toda hora sai um livro novo aí e eu vou acompanhando. Quando eu te conheci, você estava no seu primeiro livro. O Menino que Tinha Medo de Errar. Que é esse aqui. É isso? Este é a nova edição, vamos dizer. Ele teve uma edição anterior que foi publicada aqui em Teresópolis pela extinta editora Lucena, mas foi aqui em Teresópolis que nasceu minha literatura, que eu amo, eu sempre digo. Eu tenho um filho humano, nascido aqui em Teresópolis. Eu adotei a minha filhinha canina e a minha literatura nasceu aqui. Então, uma cidade que eu amo profundamente. Assim, a minha cidade adotiva, né, por adoção. Né, somos muitos, né? Eu fui adotada e adotei essa cidade. Eu amo muito este lugar. Por isso que eu falei, né, a TV Diária, que é a minha casa também. Né? Eu já dei várias entrevistas aqui, lá no comecinho, em 2010. Eu estive aqui dando entrevista. Então, isso é muito bonito, como a gente vai criando toda uma história. Uma laços raiz, afetivos. né? Muito bacana. Então, O Menino que Tinha Medo de Errar, em 2012, que ganhou esta edição com ilustrações de Camila Carrossini. É um livro que me dá enorme felicidade. E como é que foi você escrever esse livro? Você falou assim, foi o quê? De repente bate uma expressão e fala assim, agora eu vou começar a escrever um livro. Foi assim? Olha, este livro nasceu de uma necessidade. Sua? Minha, de desabafar. dos meus filhos. Eu quis escrever. Eu quis escrever para meus filhos. Entendi. Muitos escritores. Uma homenagem, tem gente que escreve por, sei lá, por fantasia, alguns escrevem por válvula de escape, outros, tipo uma dedicatória, tipo, vou deixar um livro de herança.
o que move o escritor são N razões, né? Eu quis muito escrever esse livro porque ele aborda um tema bem complicadinho, que é o perfeccionismo. E tanto que O Menino que Tinha Medo de Errar, assim, é um livro que só me deu felicidade desde que ele veio ao mundo. Ele é usado em consultórios de psicologia a rodo, de psicopedagogia, de fono, de TO. Assim, ele é muito adotado em escolas. Está ajudando muita gente, né? Que bacana. E eu recebo muitas, assim, cartinhas, não, né? Cartinhas inbox, né? Feedbacks. Eu recebo muitas cartinhas, é ótimo. Mas, assim, eu recebo muitas mensagens de escolas, de famílias, de crianças que me escrevem. E eu tenho algumas histórias lindas que eu já tenho vivido com esse livro, né? E assim, o perfeccionismo, ele trava muito as pessoas, né? Por exemplo, dos relatos bacanas que eu tenho com esse livro é em consultório de psicologia do esporte. Olha, que bacana. Porque a criança muito perfeccionista, às vezes os pais pressionam muito aquele atleta infantil, aquele atleta juvenil. Ou as pessoas ficam preocupadas, às vezes, com o julgamento, né? E deixam de poder ser livre, de poder... E a criança trava. E a criança trava e o adulto fica travado lá na frente. A gente só destrava depois com o amadurecimento, né? Eu acho e que às o vezes não. amadurecimento ele vai te trazendo esse desprendimento. De falar que antigamente eu ficava assim, ai meu Deus, o que vão falar, o que vão pensar? Hoje eu faço o que eu quero e pronto. E adquiri essa maturidade ao longo do caminho. Né? Mas não é fácil. Não. E para uma criança atleta, por exemplo, que, né, tem toda essa busca pelo resultado, a pressão, pela excelência. Então, né? assim, um grande amigo meu, assim, eu tenho orgulho dele ser meu amigo, que é o João Ricardo Kozak, um super psicólogo do esporte. Ele usa direto esse livro no consultório dele e ele dá para os pais lerem também, não só para as crianças, mas para os pais também. Porque, às vezes, nós, como pais, não percebemos o quanto estamos exigindo dos nossos filhos. Às vezes, algo que eles não têm a possibilidade de alcançar e levamos sofrimento para eles com isso, né? Então, querendo acertar, né? Querendo acertar. A gente nunca faz. Fazer o melhor para os seus filhos. Com certeza. E temos que estar ligados, né? E recentemente, no ano passado, desenvolvemos este projeto aqui, que é O Menino que Tinha Medo de Errar, Pequenos Escritores, em que a criança que vai contar essa história com mentira, suas através palavras. Da ilustração, ela vai poder escrever a própria história. Sim, são duas maneiras que tem para brincar com este livro, que é a criança, sem conhecer o que eu escrevi, escrever uma versão dela só pelas ilustrações. Olha que máximo. Ou uma outra brincadeira que os adolescentes que são leitores apaixonados gostam de fazer, que é o fanfic, que é a ficção que o leitor cria sobre uma outra obra já escrita. Os adolescentes fazem isso e assim, eu acho o máximo, né? Então a criança vai, depois de conhecer o que eu escrevi, ela vai e escreve a sua história, a sua versão. Então está aqui todas as ilustrações idênticas ao do livro original. E no final, a criança vai escrever a sua biografia. Ai, adorei! Né? Vai escrever. Muito legal esse projeto. Não, e deve ser emocionante também. Você, como escritora, depois você pegar o livro. Incrível. Com as suas ilustrações. As ilustrações da Camila Carrossini. Da Camila Carrossini. E, de repente, você descobriu uma outra história que poderia estar dentro do mesmo livro. Eu estou completamente apaixonada por esse projeto. Aqui a criança vai fazer a dedicatória, quem ela vai dedicar o livro. Vai escrever a quarta capa ou vai pedir para alguém escrever a quarta capa. É assim, um projeto incrível. Uma das escolas que adotou fez uma manhã de autógrafos com os pais, as crianças na mesa autografando. Assim, eu acho que essa apropriação da escrita e da leitura é muito bom para a criança pequena, em fase de alfabetização.
a alfabetização pode ser um momento mágico, mas pode ser um momento de grande sofrimento também. É verdade. Então, brincar de escrever, brincar de ler, eu acho que se a gente tornar isso muito lúdico, é uma experiência completamente diferente. E outra, gente, temos que dessacralizar o livro. O livro tem que estar na nossa vida cotidiana como algo assim absolutamente natural. Natural. E é isso que eu... Tornar hábito mesmo, né? Faz parte da nossa vida. O livro tem que fazer parte da vida das famílias, da nossa vida diária, das nossas... É uma forma de felicidade o livro. Na minha né? época eu escrevia, mas eu escrevia poesia. Mas eu escrevia para mim mesma. Tipo assim, quase sendo psicóloga, autopsicóloga, entendeu? E funcionou, porque eu acho que muita das coisas que eu amadureci foi me olhando para mim, sabe? Me autocriticando. E aí eu conseguia melhorar e mudar e evoluir. Perfeito. Infelizmente, a gente vai ter que ir pro comercial, gente. Mas não saiam daí, que na volta a gente vai falar sobre o livro Não Me Toca, Seu Boboca. Super importante, então não sai daí. A gente já volta.